Olá pessoal, vamos falar sobre o SCOM 2012 versão Release Candidates. Um aspecto muito interessante, que é um pouco difícil, né, da gente buscar sem o SCOM, é analisar os contadores de performance do Windows Server. Tá? A gente vai ver que ele vai dar alguns cliques, sendo que sem o SCOM essa tarefa seria bastante árdua. Tá? Então vamos aqui mostrando o System Center 2012 Release Candidate, o SCOM, Operations Manager. Vamos aqui na minha console principal, em Monitoring. Ok. Vamos deslizar a barra e buscar por Microsoft Windows Server. Então aqui estarão as ferramentas, todos os contadores, todos os relatórios que eu vou utilizar nessa demo. Bem, dando uma navegada aqui nessa árvore, a gente percebe que eu tenho também, olha lá, Operating System Events, então tem os eventos mais comuns do sistema operacional. Embaixo eu tenho os contadores de performance separados unitariamente, em cima Health Monitoring, e ali a gente vai trabalhar com Operating System Performance. Pronto. Então aqui a gente já tem todos os servidores reunidos e todos os contadores também reunidos nessa porção inferior aqui. Ó. Vamos lá. Então a gente tem qual o computador, qual o sistema operacional, target, qual a regra, qual o objeto, processador, memória, e qual o contador. Tá? Então é simples. A gente pode agrupar como se fosse um Excel, né? Bem didaticamente falando. A gente vai agrupar por role, System, Processor. A gente pode e vai buscar para todas essas regras todos os servidores. Então a gente selecionou aqui, ó, pelo contador memória, quantidade de memória disponível, por exemplo, na escala unitária, e na coluna Path terei todos os servidores reunidos. Então é só para visualmente, né, mais uma facilidade aí para a gente reunir esses contadores. E agora vamos selecionar realmente os contadores em questão. Então tem ali, ó, selecionei o contador, percentual de memória utilizado, e agora eu estou clicando nos servidores monitorados pelo SCOM. Ok? Então facilmente, suponhamos agora que a gente está trabalhando muito com máquina virtual, alocação de recursos. Então, ó, rapidamente, aqui eu tenho, ó, todos os servidores e os selecionados para serem exibidos no relatório acima. Então, baseado em utilização de memória, eu posso, né, com uma simplicidade incrível, detectar do meu pool de servidores, não importa quantos servidores eu tenho, quem está consumindo mais ou menos memória, quem precisa de mais ou menos memória, tá? Quem já tem um ambiente bastante virtualizado, em sua totalidade virtualizado, isso que é muito interessante, que você já consegue alocar ou desalocar recurso, né, para aquele servidor. Olha, muito rápido. Foram alguns cliques apenas. Aqui a gente possui alguns filtros de pesquisa, né, aí do lado de Look For. E agora nós vamos selecionar outros contadores. Vamos ilustrar outra situação. Tá? Então aqui a gente vai excluindo do relatório os contadores. Vamos analisar uma outra situação aqui, ó. Por exemplo, vários contadores, ó, tenho páginas, memórias, processador, enfim, né? Bem fácil, bem tranquilo. Agora vamos fazer um outro tipo de análise. Vamos separar o servidor SRV-AD01. Ok? Cliquei ali em Path, ele agrupou, eu cheguei na porção designada para ele, e eu vou selecionar vários aspectos monitorados desse servidor. Então ali eu tenho Processor Time, percentual de memória e fila de processador e memória disponível. Tá? Vou desmarcar a memória disponível porque ficou um pouco fora da escala do gráfico. Tá? Selecionei os três contadores ali, específicos para SRV-AD01. Tá? Então, esses três contadores são a fila de processador, percentual de utilização do processador e memória. Então, aqui, olha, exibido no gráfico.
Posso mudar também, ó, com muita facilidade, o eixo X do meu relatório, que é a janela, o qual está extraindo essas informações. Então, lá, bem fácil. Eu estou buscando de ontem, né? Do último dia. Não posso buscar dos últimos 4 dias, da última semana, do último mês, ou datas específicas, ó, de janeiro e fevereiro do ano retrasado. Então, eu posso buscar essas informações. E olha só como é que o relatório, visualmente, ele mostrou uma diferença. Olha, tem alguns picos. E a depender dos contadores, eu já consigo identificar, vamos supor, se eu tiver um pico de um contador, reflete na performance ou no montante, no valor de outro contador. Então você pode cruzar à vontade, vai depender da sua experiência em procurar gargalos e analisar a performance, tá? Então é bem fácil. Imagine, para quem não, muita gente não faz esse tipo de análise, né? E para quem faz, o Score apresenta essa facilidade a mais. Tá, pessoal? Essa série, vocês não esqueçam de comparar com as soluções que vocês já possuem para ver se tem essa mesma facilidade, essa mesma flexibilidade. Falamos sobre o Score 2012 Release Candidate, analisando contadores de performance especificamente do Windows Server. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até mais.